Quem está feliz? ここで皆さん幸せな人はいますか？喜んでる人はいますか？ Amém. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. 皆さん手にですね、手を胸に当てて祈りたいと思います。 Pai, na autoridade do nome de Jesus, お父様イエス様の皆の権威によって、 nós te pedimos agora que seja liberado 私たちは今願います。解き放ってください。 tudo aquilo que precisamos receber. 私たちが受けるべきもの、 Que nenhuma resistência, 何一つの妨げが、 que nenhuma distração, 何一つの集中力をなくすも que のが、 nenhuma força do inimigo 何も敵の力が roube a semente que vai cair em nossos corações. 私たちの心に落ちる種を取ることがないように。 Como diz a parábola, nós somos terra fértil. と例えのように私たちの心は実を結ぶ地です。 E a semente que é a tua palavra vai cair. そしてあなたの言葉であるその種が E nós 落 profetizamos ちるとき私たちは宣言します。 que vai germinar, que vai florescer a 100 por 1. Céus abertos nessa noite. 私たちはこの夜ここに天が開かれていることを宣言します。 Venha o teu reino 主あなたの御国を来てくださ e い。 seja feita a tua そして vontade. あなたの御心を行ってください。 Prepara essa geração, 主よ Senhor, この世代を整えてください。 para viver a tua あ palavra, なたの御言葉を生きることができる para ために、 colher os frutos. すべての実を収穫することができるために、 Em nome de イエ Jesus. ス様の皆によって祈ります。 Repare comigo 私と一緒に気づいてほしいんですけれども、 que, por causa da ignorância, 私たちの無知さのせいで、 e eu quero deixar claro 一つはっきりと言わせていただきたいの que o が、 maior inimigo do ser humano 一番人間の敵であるもの、 não é o diabo e nunca foi o diabo. それはあくまであったことすらないんです。 O maior inimigo do ser humano 人間の一番の敵 é は a ignorância. 人々の無知さです。 Porque quando você está em Cristo, あなたがキリストにあるとき、 é impossível que Satanás te toque. 悪魔があなたに触れることは不可能です。 Mas mesmo você sendo cristão, でもあなたがクリスチャンでありながらも、 se não sair da あ ignorância, なたが無知さから出てこないならば、 você erra nas mínimas coisas. あなたはちっちゃい些細なことでつまずき間違えるんです。 E muitas pessoas そして多くの人々は têm cometido erros banais, 本当にもう小さいものでつまずいてるんです。 básicos, primários, 本当にもう初期的なもの。 porque estão imersos na ignorância. なぜなら彼らはその無知さに潜り込んでいるから。 Mas eu quero profetizar que essa noite vai ser uma noite de conhecimento. でもこの夜宣言します。この夜が知識を得られる夜であること。 A Bíblia diz que o povo perece por falta de 御言葉 conhecimento. には書かれています。人々は無知さにより滅ぼさ Não れ é る por と。 falta de そ oração, れはお祈りの足りなさじゃ não な é い por です。 falta de そして santidade, 清さがないからじゃないんで não é す。 por falta disso ou daquilo, これやあれこれではないん é です por。falta de conhecimento. 知識がないことにより滅ぼされるん E です。 conhecereis a そ verdade, して真理を知れば、 e a verdade vos 真理 libertará. があなた方を自由にすると書いてあります。 Assim que muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida a partir de uma palavra que eu vou ministrar hoje à noite. あなたの人生で物事が起き始めるのは今日私がミニストリーする一 E 言によ quando, って始まる e でしょ quando eu digo uma palavra, eu não estou falando na pregação, estou falando uma palavra mesmo. 一 Uma 言っ palavra ていう mesmo. のはメッセージ全体ではなく本当に一つの言葉によってだと言いたい Vai の se です。 desatar coisas novas na tua casa. そしてあなたの家に新たなものが解き放たれ Vai る se でしょう。 desatar coisas novas no teu ministério. Anata Você não. não vai ficar inoperante ミ mais. ニストリーにもう何か解き放たれます。もう無効になることがあります。 Você vai entender que Deus tem um plano e um projeto para cada pessoa que está aqui. 神様はここにいる一人一人に計画、そして目的があるのです。 Não existe coincidência no reino de Deus. 御国にですね、物事が できることっていうのはその偶然っていうのはないんです。 Tudo faz parte de um plano. すべては計画のうちです。 Existe um propósito em todas as coisas. Diz a Bíblia, existe um propósito para tudo debaixo do 聖書に sol. も書かれています。太陽の下で全てのことにおいて目的がある。 Entenda 理解してほしいのが、 que tudo que você passou para chegar até aqui foi necessário. あなたがここまでたどり着くのに過ぎたこと、それは全て必要なことでした。 Se tirar todas as dores, decepções e frustrações que você teve na vida, あなたが出くわした全ての絶望感、悲しみ、あなたの人生で出くわした困難を取り除くならば、 você não teria a maturidade que tem hoje. あなたは今日得ているその成熟さを得ていないでしょ Você não estaria sentado aqui escutando う。あなた hoje. はここに座って今この言葉を聞いていなかったと思います。 Tudo que você passou あなたが出くわしてきた全ての出来事、 foi parte de um processo. それは一つのプロセスのうちだったのです。 Entenda isso. 一つ理解してください。 Há um tempo atrás, talvez há uns 6 meses atrás, 大体6ヶ月ぐらい前なんですが、
Eu estava na sala assistindo uma série, na minha sala de casa, 私は家のリビングであるテレビを見ていて、 e comendo uma barra de chocolate. そしてチョコレートチョコレートバーを食べてたんですね。 Eu estava assistindo a série comendo a barra de chocolate. そしてテレビを見ながらチョコレートを食べてました。 E aí eu escuto pelo corredor os passos dos meus filhos vindo para a sala. そして廊下から子供たちがそのリビングに来るその足音が聞こえました。 Então rapidamente eu pego a barra de chocolate e escondo debaixo da そ mesinha. してチョコレートをすぐさま取ってテーブルの下に隠しました。 Calma, não é porque eu não queria dividir. 別に分けたくなかったわけではありません。 É porque quem é pai e mãe aqui sabe でもここで父母であることを人は知ってい que ま se す。 você der chocolate pro filho, あなたが子供にチョコレートを与えるな ele ら não ば、 vai jantar. 彼はご飯もよく晩ご Ele 飯 vai 食べ querer ない todo し、 dia. 毎日欲しがるし。 Sim ou não? そうですよね。 Não sou nem profeta e acertei. 私は預言者でもないですけど、これは知ってます。 Porque assim é criança. 子供はそうなんです。 Aí você que é pai e mãe, そして親であるあなた、 você sabe de uma coisa. 一つだけ分かることがあると思います。 Você não pode mostrar uma coisa que você não tem intenção de dar para a criança. 与えるもの、気のないものを彼らの目にさらしてはいけない Você とい não うこと pode です。 pegar a criança no dia das crianças, levar para uma loja e falar: olha que loja bonita, pena que eu não posso te dar nada. 子供の日におもちゃ屋さん行って見てこのおもちゃ綺麗でしょ、でも何もあげられることはないなんて言えません。 Então eu escondi aquele chocolate não porque eu não queria dividir. だからあのチョコレートを分けたくないから隠したのではあり Eu ません。 escondi aquele chocolate porque eu não tinha intenção de dar. でもあのチョコを隠したのはあげる気がなかったから隠したん Porque で se す。 eu mostro algo para a criança, 子供に何かを見せるとき、 ela vai ficar insistindo até conseguir. 子供はそれが欲しがるので得るまでずっとダダをこねます。 Se eu deixo ela ver o chocolate, チョコレートにもし彼が目を留めれば、 no mínimo meu dia vai acabar porque ela vai ficar querendo aquele chocolate. 私の一日がもう終わりになります。ずっとチョコレートを欲しがりますから。 Então por isso eu preferi esconder. だから私は隠した方がマシだったんです。 Assim é Deus conosco. 神様も私たちにして同じよう Ele です。 só mostra 彼が唯一私たちに見せるのは、 o que ele já tem intenção de te dar. 彼がすでにあなたに与えようとしているものだけです。 Qualquer coisa que teus olhos viram na terra. あなたの目が地上で見たものすべ Se て、 você viu, あなたが見たなら、 se Deus permitiu que teu coração vibrasse com aquilo, 神様があなたの心をそれに対して揺る é がし porque たな ele ら、 pode te dar そ isso. れをあなたに与えることができるからです。 Senão ele teria escondido de じゃ você. ないと彼はあなたから隠してたはずです。 Ele não brinca com seus filhos. 彼は自分の子に冗談半分で物事をす Ele る人 não じゃありません。 maltrata os seus filhos. 彼は自分の子を虐待する人じゃありませ Se ん。 ele te mostrou, 彼があなたに見せたなら ele ば、 já tem a intenção あ de なた te にあ dar. げる気がすでにあるからです。 O que os seus olhos colocaram, あなたの目が見たもの、 aonde você focou, あなたが目を置い e たと Deus ころ、 permitiu você sonhar com aquilo, 神様があれを夢見てほしいという許可を与えてるんです。 ele já pode te dar. 彼はすでにあなたに与えることができます。 Se ele vai te dar ou não, 彼があなたに与えるか与えないかは、 depende de como você vai lidar com o processo até a concretização desse sonho. その夢が叶うまでのプロセスであなたがど A う対 palavra 応 que す eu るか tenho para です。 você nessa noite chama-se sonho. この夜あなたに与えたい言葉、それは夢です。 Você não vai conseguir nada na vida sem um sonho. あなたには夢がなければ人生何もや Você る não ことは vai でき chegar a ませ lugar ん。 nenhum sem um sonho. あなたは夢を見なければどこにでもたどり着くことはで Se きませ você ん。 continuar vivendo como está vivendo um dia após o outro, você não vai a lugar nenhum. あなたが今まで生きている通りに毎日毎日同じように Sua 生き vida たら vai どこに ser もたどり cheia de 着けません。 sofrimento, あなたの人生は苦しみで cheia de dor, 痛みであふれるでしょう。 cheia de inimigo, そして敵が多く、 cheio de contrariedades. そして人々が対立してきます。 Igualzinha a vida de quem tem um sonho. 夢がある人の人生と同じように。 A vida de quem tem um sonho é cheia de inimigos. 夢がある人の人生というのは É 敵が cheia 多 de いです。 contrariedade. そしていろんな対 É 立があ cheia るん de で dor. す。いろんな痛みがあ A るんです。 diferente que o sonho é anestésico. でもその違いっていうのは夢がですね、麻痺感を与えるんです。 O sonho não te deixa sentir essas coisas. 夢はあなたにそれらのことを感じさせないんです。 O sonho te deixa dormir no meio da tempestade. 夢は嵐の中でもあなたを眠らせてくれるんで O す。 sonho te dá a esperança que um dia vai melhorar. 夢はあなたにいつか良くなるという希望を与えてくれます。 Quando você tem um sonho, あなたに一つの夢がある se とき、 Deus te permitiu ver alguma coisa e sonhar, 神があなたに何かを見せて夢を持たせたな é ら、 porque já está no coração dele a intenção de te dar. すでにあなたに与える気があることが彼の心 Ou にあるん seja, です。 tem esperança. ですから希望があるんです。 Pode acontecer. 起きる可能性があるんです。 Existiu um homem na Bíblia 人間一人の聖書の中で que é 人が uma いま das す。 melhores representações messiânicas que tem. もう中で一応メシアニックな代表的な Seu も nome の era です。 José. 彼の名前はヨセフです。 Ele foi um dos últimos filhos de Jacó. 彼はヤコブの一番最後の子供です。 Jacó
que teve experiência com Deus e teve seu nome mudado para Israel. ヤコブは神との経験があり、イスラエルという名に変えられました。 Jacó teve 12 filhos. ヤコブには12人の子がいました。 O penúltimo chamou-se José. そしてその最後から2番目がヨセフです。 Ou seja, não era nem o mais velho ですから年一番長男でも e な nem o く、 caçula, o mais 一 novinho. 番若い子でもなかった Era ん um です。 filho. ただのもう一人の子です。 Mas diz a Bíblia, でも聖書には書かれてい em ます。 Gênesis 37, abra 創世記 comigo. の Gênesis 37。 37. 創世記の37。 Olha o que a Bíblia diz. 聖書に何と書かれているか見てみましょう。 Israel, versículo 3 do capítulo 37. 創世記37の3。 Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。 porque era filho da sua velhice. それは彼の年寄り子であったからで E す。 fez-lhe uma túnica de várias cores. それで彼はヨセフに、 Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, それで月の長服を作ってやった。 odiaram-no 彼の兄たちは父が兄弟の誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎 e ん não だ。 podiam falar com ele pacificamente. 彼と穏やかに話すことができなかった。 Quem odiou a José? ヨセフを誰が嫌ったんですか？ Quem odiou a José? ヨセフを誰がヨセフを Quem 嫌ったん odiou a ですか？ José? 誰がヨセフを嫌ったんですか？ Quem perseguiu, quem zombou de Davi na frente de batalha? 戦いの前でダビデを嘲笑ったのは誰ですか？ Quem quis perseguir Jacó? 誰がヤコブを迫害したかったんです Seu irmão. か？そうです、兄弟です。 O nosso acordo não é com nossos irmãos, é com o pai. でも私たちの契約というのは兄弟とではなく神とです。父 Quem とです。 perseguiu José eram seus irmãos, Judá, José a não. linhagem dos reis. 迫害した人のうちの一人が Judá, ユ que deu descendência a Jesus, o leão da tribo de Judá. ユダ族の獅子であり、イエス様を生んだユダ族からのユダです。 Quem odiou José foram homens de Deus, os pilares da fundação de Israel. 神の人であり、イスラエルの柱となった人です。 Quem odiou José não foi um bandido, não foi um mundano, não foi um pecador. ヨセフを嫌ったのは一人の強盗でもなく、そして罪を犯す者でもなく、 Foram ungidos. 本当に油注がれた人々だったんです。 Homens que deram origem às linhagens de Israel. イスラエルの部族の本当に元から来ている人々です。 Esses homens odiaram a José その人たちはヨセフを嫌い。 por causa do amor. なぜなら愛があったから嫌いだった。 Toda vez que você for muito amado, あなたが本当に多く愛される você た será めに、 muito あ odiado. なたは一番憎まれます。 Esse antagonismo é normal. で、この法則っていうのは普通なんです。 Onde tem muita luz, 光が多くある場所、 tem muitas trevas. そこには多くの闇もあります。 Mas onde abundou o pecado, でも罪があふれた場所、 superabundou a graça. そこには恵みがあふれました。 Porque o antagonismo é algo natural da terra que a gente vive. そのような大差するっていうことは私たちの生きている地上では普通なんです。 Os irmãos homens de Deus, 兄弟たち、神の人である兄 ficaram 弟たち。 atingidos porque o pai amava mais a お um. 父さんが一番一人を愛していたことによって影響を受けたんです。 Repare que não disse que amava somente a ele. 彼だけ愛してると聖書は言っていません。 O pai amava a todos, お父さんはみんなを愛してたんです。 mas a ele amava mais. でも彼を一番気に入っていただけです。 E o ser humano não sabe lidar com essas そ diferenças. して人間はそのような違いにどう対応すればいいかわからない Por んです。 mais homem de Deus que seja, ele não suporta a comparação. たとえどんな神の人であっても比べられることは耐えられ O ない ser humano ん não です。 está preparado para as 人 comparações. 間はこの比較されることに慣れてないんです。 E aqueles homens de Deus, Judá, Zebulon, 神の人であるそのユダ、ルベンゼブロンから来てる人。 quando esses homens perceberam この人々が que 気づい Jacó た amava 時、 mais Isaac, ヤコブがイサクは本当に começaram a odiá-lo. 彼を嫌い始めた E。diz a Bíblia que já não podiam falar com ele pacificamente. そしてもう穏やかにそのヨセフと話す Já こと não ができな tinha かった。 paz nos relacionamentos. もう関係性の中に平和がなかったんです。 E José não fez nada. でヨセフは何もしなかったんです。 Ele só era amado. 彼はただ愛されてるから。 Não pense que você vai ser amado por Deus あなたが神に愛され、 e vai ser amado pelos homens ao mesmo 人 tempo. 間に同じに愛されると思ってはい Não けま pense せ que ん。 Deus vai te levantar e vai te colocar uma túnica colorida e dizer: você é meu filho. 神様はあなたを立ち上げ、本当にカラフルな E 子供を que 与 seus え、 irmãos vão bater palma para você. あなたが私の子であるって宣言して兄弟が拍
くすると思ってはいけません。 Não é bíblico isso. それは聖書的に基づいてないんで O す。 bíblico 聖書に基づくこ é と os は irmãos de Jesus falar, esse aí, mas esse aí nasceu com a gente, da nossa casa, que negócio é esse de fazer イ milagre? エス兄弟が、いやでもこいつは私たちと生まれたのになんでこいつが奇跡 E を起こ diz a してる Bíblia que ele não pôde fazer milagres em Nazaré, Cara, porque ninguém acreditou ナ nele. ザレで奇跡を起こすことができなかったんです。みんな信じてくれなかったから。 O normal é você ser zombado, caçoado pelos 普 irmãos. 通は兄弟から嘲笑われ、そしてからかわれるのが普通で O す。 normal é ser perseguido. Eu tenho muitos inimigos. Eu, Eu Thiago, não, não. tenho muitos inimigos. 迫害されることで私自身多く Eu の敵 nunca がいま fiz す。 nenhum, 私は誰も一つも作った覚えはないで mas す。 tenho muitos. でも私はいっぱい敵があります。 Aí sabe o que eu descobri, pastora Vera, esses dias? レ Eu ベ fiz ラ a さん、 conta. 私が最近気づいたことわかり Nenhum ます inimigo か？ meu 私の敵誰一人 Nenhum 誰一人 é do mundo. 世の中の人じゃないんです。 Todos são da igreja. みんな教会の人です。 Você entra no meu Facebook e vê quem fala mal. 私の É da Facebook 見れ igreja. ば教会の人から悪口言われて Você ま entra す。 quem espalha mentira 嘘を é つかれてる pastor. のも牧師さんから言われてます。 Porque quando você começa a ser amado pelo pai, あなたがお父さんに os 愛されれば irmãos perdem a paz contigo. 兄弟たちがもう穏やかに話すことができ Isso な é いんです。 bíblico. それは聖書に基づ Não いて fique るんです。 preocupado. 皆さん心配しないでくださ Não い。 se sinta condenado. 皆さんそんな罪に定められたような顔しないでく É a ださい。 Bíblia aqui mesmo que 聖 avisou. 書が私たちにそれを言ってるんです。 Mas agora a situação vai piorar. でも状況がこれからひどくなります。 Porque no versículo 4. 4節で、 Ah, Jesus. No versículo 5. 5 Diz: 節。 Teve José um sonho. ある時ヨセフは夢を見た。 Se você quer ter inimigo de verdade, あなたが本当の敵を持ちたいな Tenha ら sonho. ば夢を持ってください。 receita para acabar com a tua paz. あなたの平安を終わらせたいなら皆さんに教えてあげます。 Tenha um sonho. 夢を持てばいいんです。 O homem mais grampeado dos Estados Unidos. アメリカの一番の人 O homem mais perseguido pelo FBI na história dos Estados Unidos. アメリカの学校で Foi o homem FBI que に reuniu 360 mil pessoas em Washington 一番迫害されてたのが e soltou a seguinte frase: それ36万人の人を集めた人。 I have a dream. ある人はこう言いました。I have a dream. Eu tenho um sonho. 私には夢があると。 Martin Luther King foi o homem mais grampeado da história do FBI. O próprio diretor do FBI comprou uma guerra pessoal com ele. FBI の人でさえその人と喧嘩を売るほどでした。 Porque ele chegou numa época de segregação racial e disse que tinha um sonho. 彼は一番の本当に差別があった時期に立ち上がった年には Se 夢がある。 você tiver um sonho, あなたに一つの夢があれば、 você tem que ter preparo emocional para vivê-lo. あなたはそれを生きるための感情的な整いが必要で Porque す。 ninguém aceita um homem que tem sonho. 誰も夢がある人を受け入 Porque a れません。 maioria não sonha. なぜなら多くの人は夢を見ないから。 Ninguém aceita um homem e uma mulher que é amado. 愛されている男女を誰 Porque a も受け入 maioria れ não ません。 são amados. 他の人々が愛されてないからです。 Ninguém aceita um homem e uma mulher usado うちも神 por に Deus. 使われる男女を Porque 受け入れま muitos せ não ん。 são usados por Deus. 多くの人は神に用いら E れ o ない ser から。 humano não está preparado para essas そして comparações. 人間はそのような比較に Não 慣れてい julgue ない seus んです。 irmãos. 私はその兄弟たち Não odeie seus を irmãos. 嫌ってはいけません。 Ao contrário, entenda que esse é o processo それ natural. もあなたの人生のプロセスであることを理解してください。 Quando você tem conhecimento que isso é natural, あなたがそれが普通だという理 isso 解 já 力 não を te 持て ofende ば、 mais. それがもうですね、あなたを邪魔させないんです。 Quando você sabe que é isso que あ acontece, こう起きるんだって分かれば、 você não fica chorando, meu Deus, que perseguição あ主よ terrível. なんという迫害なんでしょうかって泣かないわけです。 Aí você entende Tiago capítulo 1. Tende por motivo de muita alegria o passar de por várias tribulações. ヤコブの一章に書かれています。多くの試練に出くわすことを本当に喜びと感じなさいと。 José teve um sonho aqui no versículo 5. ヨセフは5節で夢を持ちまし E た。 aí o problema começou de verdade. すると今度は本当の問題が起き始めます。 Porque antes ele era só odiado. 彼はただ前までは嫌われてただけです。 Agora já tinha um pacto para matá-lo. 今度は彼を殺す契約が持たれます。 A primeira atitude dos irmãos contra quem está sonhando é um pacto de morte. 夢を見ている兄弟に対しての兄弟の行動は死に至らせることです。 Vamos matá-lo. 彼を殺してやろうと。 Vamos jogá-lo num calabouço, num buraco e deixa ele morrer ali. 彼は穴に入れ込んでもそこで死なせてやろう。 Eu quero repetir, nós não estamos falando de pessoas do mundo. A gente está falando de gente que estava debaixo do pacto de Israel. 言います。私たちは世の中の人について言ってるんじゃなくて、イスラエルの契約の元にいる人々について言ってる。 Mas queriam ver o próprio irmão morto. でも彼らは自分の兄弟自身死んでるのを見たかったんです。 Porque ele tinha um sonho. 彼には一つの夢があったから。 Porque ele tinha um manto sobre ele. 彼には一つの街灯があったから。
As pessoas não conseguem lidar com quem tem um manto. 人々は街灯を持っている人と対応できないんです。 Quando Jacó botou o manto em José, ヤコブがヨセフにその街灯を着せた começou o 時、 problema. そこから問題が始まります。 Quando José teve um sonho, ヨセフが一つの夢を持った時に、 começou um problemão. 今度は大きな問題が始まります。 Entenda que quando Deus te dá um sonho, Ele revela destino. 神様があなたに夢を与える時、そして将来性も与えてく O れ sonho ま de す。 José foi muito claro. ヨセフの夢ははっきりしたものでした。 Ele iria governar 彼は統治すると。 e os seus irmãos iriam se prostrar diante そして dele. 彼らの兄弟が彼の前でひれ伏すと。 Ou por inocência ou por orgulho, それがプライドにより、そして純粋な気持ちである。 José foi esfregar isso na cara dos ヨ irmãos. セフは兄弟にそれをなすりつけていったんで Talvez す。 por infantilidade. 多分幼稚さからだったかもし Ele れま era せん。 muito garoto. 彼は小さかったから。 E ele resolveu contar os sonhos para quem iria persegui-lo. で、彼は自分の夢を彼を迫害した人に言ってしまったん Aliás, で isso é す。 típico do ser humano. それもまた人間の性質から来るもの Nós です。 sempre estamos contando os sonhos para quem não sonha com a 私 gente. たちは私たちと同時に夢を見てくれない人に夢を分かち合ってしまうんです。 E a maioria dos sonhos que você そ conta してあなたが語るその夢 para quem não は sonha com あ você なたと夢を見ない人に言う夢 são は sonhos que não dão certo. 本当に物事がうまくいかない人々です。 Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava tentando mudar de casa lá em São Paulo. ちょっと前にサンパウロで家を変えようとしていて、 E eu visitei exatamente 12 casas. そして私は12軒の家を回りました。 Pelo menos 3 delas estavam fechadíssimas. そっちのその中の3つはもう Contrato na 完璧に mão, 閉まってて、 chave na もう mão, 鍵も持ってて、 tudo certo. もう契約もちゃんと閉めてました。 Mas nessas 12 casas, um amigo foi comigo. そしてでもその12軒のうち私の友達が一緒に行きました。 Algumas vezes eu nem convidei, por acaso ele estava passando pelo condomínio e, opa, tô aqui, vamos ver a casa. 呼んでもいなかったんですけど、偶然であったので、じゃあ見に行こうかってなって。 E eu lembro de uma frase que ele falou, nossa, que casa, eu moraria nessa casa. で、彼が言った一言が、なんてすごいだ、私だったらここに住む。 E casas que estavam com a chave na mão, desandaram o acordo, e eu não fechei nenhuma das 12 casas. 手にもう鍵を持ってたはずの家が、もうどんどんどんどん解約されていって、全然家を持つことができま Então eu せ e ん。 minha esposa sentamos no nosso quarto de oração e começamos a orar e falando, Deus, fala pra gente o que está acontecendo. で、私と妻とお祈りの部屋にこもって、神様何が起きてるんですか。 Em épocas que a gente não tinha nada, as coisas aconteciam. Agora que a gente está melhor, nada acontece. 何もなかった時には物事がうまくいき、今あると思ったら物事がうまくいかない。 E Deus me falou essa palavra, não leve para os seus sonhos quem não sonha com そ você. して神が私に言ったのは、あなたと夢を見ない人に夢を分かち合ってはいけないと。 Então, a próxima casa que nós fomos ver, eu não falei para ninguém. そして次見に行った家は誰にも言いませんでした。 Até quando minha esposa vinha falar comigo, Tiago, vamos lá, não. Shh. 私の妻が、あの家って言うたら、シュッシュッシュッ Nem entre a gente a gente conversava. もう私たち同士でも話し合わなかった感じです。 A melhor casa, 一番いい家、 a maior casa, 一番大きな家、 na melhor negociação do mundo. 一番良かった、もう世界で良かった契約が私の手に入ります。 Eu estou morando nela, 私は今そこに住んでいます。 mas eu fui sozinho lá. でも私はそこに一人で見に行きま Porque す。 tem gente que não pode ver teus sonhos. あなたの夢を見てはいけない人々がいるんです。 Sejam eles ministeriais, それがミニストリーであろうとも、 financeiros, そして金銭面であろうとも、 familiares. Tem gente que não pode ver tua família. 家庭のもので、家庭でさえ見せてはいけない人もいるんです。 Porque ele não pode ter o que você tem. あなたの持っているものをその人は持て E な ele い。 vai trabalhar contra isso. するとそれに反して今度は働き始めます。 E deixa eu te falar uma coisa, só os íntimos traem. そしてですね、一番近い人だけが裏切ることができるんです。 Os de fora só decepcionam. 外にいる人はただあなたに絶望を与えるだけです。 Para te apunhalar pelas costas, tem que comer na sua あ mesa. なたの背中からナイフを撃とうとする Senão な não tem ら、 efeito あなた emocional. の近くで食べていなければそれは不可能です。 Aí José で、ヨセフは tem um sonho 夢を持ちます。 e começa todo o processo. するとそこから全てのプロセスが始まりま Quando す。 Deus te dá um sonho, 神様があなたに夢を与えるとき、 Ele mostra o seu destino, 彼はあなたの将来性を示します。 mas não revela o processo. でもそのプロセスは見せてはくれません。 Você imagina se Deus chamasse José? 神様がもしヨセフを呼んだと Falasse, き、 José, você vai governar. ヨセフあなたは統治するよと。 Ah, que bom, Deus. ああ、神様本当ですか、よかった。 Não, José, você não tem ideia. Você vai ser o homem mais poderoso da terra. ヨセフあなたは想像もできないだろう、力偉大な人にな José る。 sapateando, ああ、 né? やったと Virou ヨセフは pentecostal depois de uma revelação dessa. もうペンテコスタル的なもう足バタバタさせたと思います。 Você quer, José? ヨセフ Quero. あなたはそれ望みますか？ Só tem um problema. でもね、一つだけ問題がある Olha。só, os seus irmãos de sangue vão te vender. まずね、あなたの兄弟 vão た te ち jogar num が buraco. あなたを売り飛ばすのに、その Aí 前に depois você vai 穴 para a に mão 入 dos れて、 ismaelitas. で、その後あなたはイスマエルたちのところに Aí depois vão te vender no Egito. で、また今度エジプトに売られるよ。 Aí você vai sofrer todo abuso que um escravo tem que sofrer, vai ter que trabalhar, vai ter que... É uma coisa もう terrível. 奴隷のような虐待を受けていっぱい働いて本当にひどいことになる。 Quando você achar
que as coisas estão melhorando um pouquinho, você vai ser, vai vir uma mentira contra você, uma injustiça, e você vai ser jogado na そし prisão. て物事がうまくいくなと思ったら今度あなたに対して嘘をつかれ今度はそこで牢屋に Mas 入 fica る tranquilo, José, porque você vai ficar preso só por alguns anos. でもヨセフ大丈夫何年間だけ耐えれれば大丈夫だから Se Deus contasse o processo para José, ele abriria mão do destino. 神がヨセフにそのプロセスを言っていたらヨセフは諦めていたと思 É う por isso que Deus não te mostra como vai ser o amanhã, Ele só te mostra onde você pode chegar. だから神様はあなたの明日を見せずあなたがどこにたどり着くかだけを見せるんで O す processo você vai ter que viver dia após dia. プロセスは日常的に生きなければいけないものです Suportar cada dor do caminho. そしてその道にある痛みをすべて耐えなければいけ Vencer ま cada せん inimigo que se apresenta. そしてあなたの前に現れる敵一人一人を倒していかなければい Porque け a ない parte de Deus Ele fez. 神様の役割は彼は果た Ele しているから mostrou onde você pode chegar, Ele te deu um sonho. 彼はあなたに夢を与えど E こ para に quem 行 não ける tem か um 見せ sonho, て você る vai から sair daqui com um hoje. もし夢がないならば今日あなたは夢を持って Você sai 出られ daqui ます com um sonho こ hoje. こから夢を持って出られま Os す teus olhos vão estar postos no futuro だから hoje. 人々は言うでしょ Você vai tirar os teus olhos do passado, o passado já não tem mais nada para você. 目を止めてください過去にはもう何もありません A ferida do passado, o trauma do passado não vai te ensinar mais 過 nada. 去の傷も過去のトラウマもあなたに Já 教え te るものは trouxe な até いで aqui. すここまであなたを連れてきました Agora deixa o passado no passado じゃあ過去は過去に置いて e おい coloca て os teus olhos no あな futuro. たの目を将来に Porque 止 o め que てくだ Deus さ tem い para você não está lá atrás, está lá na 神 frente. があなたにあるまだ後ろでなく前にあるからです E aí José entra no processo, tem que ser vendido. ヨセフはプロセスに入ってそして売り飛ばされます Você imagina que nesse processo todo, そしてそのプロセスの中で ser vendido, injustiçado, もう売られてでもそれも不正なもの caluniado, perseguido. そして悪口言われてそして迫害もされ Você nunca vê na Bíblia José reclamando. でも聖書の中にヨセフが文句を言ったって一言もありません Você nunca vê na Bíblia José murmurando. 聖書の中でヨセフはつぶやいたなんて一言も書いてありません A murmuração そのつぶやきっていうのは é o maior enfraquecedor do ser humano. 文句を言うのは人間を一番弱くさせてしまいます Você vai reclamando da vida, você あな vai たが文句 murmurando. を言って文句を言って人生 E の vai 文句を言 ficando って fraco でどん espiritualmente どん霊的に弱く e な vai って ficando fraco そし emocionalmente. て感情的にも弱くなって Tem gente que não para de reclamar. 文句をねもう止まることができない人もいる A んです reclamação é algo tão importante para Deus. 神様にとって文句っていうのはすごい貴重なんです A reclamação é algo tão visada pelo diabo 悪魔にそしてとても重視されているもの que で a す única vez que o diabo e Deus se reuniram para apostar sobre um homem foi sobre reclamação, se ele ia reclamar ou não. そして悪魔とその神様がじゃあ賭けをしたのは唯一一人の人が文句を言うか言わないかの時だけで Quando す o diabo se apresenta diante de Deus e Deus pergunta para ele: Você viu meu servo Jó? 悪魔がこの神様のもとに行くと神様は俺のしもべヨセフお前見たかと Aí o diabo falou: Eu vi, né? いやまあ見たよ Mas também assim é fácil. まあこんなんだったら誰でもできる Você abençoa tudo que ele faz. 彼のすることを全て祝福してるでし Quem ょ não te serviria? 誰で Ele もあなたに prospera 使 por い causa ま da す sua よ palavra. あなたの言葉のせいで栄えてるから Agora tira o que ele tem para ver se ele vai te あな servir. たのあるもの全部取って彼のあるもの取ってみたら使え Tira o る que ない ele tem para ver se ele não vai blasfemar. 彼のものを全て取れば彼は絶対にあなた Toca の no 冒 que ele 涜を tem 吐く para ver se ele não vai ficar reclamando. 彼のあるものに触れてみたら絶対に文句を言 Aí ele う vai: Eu aposto contigo. じゃあいいよかけてみようかと Você pode tirar tudo dele, menos a vida. 全部取っていただ命には触れてはいけない O inimigo vai, mata todos os filhos de Jó. そして敵は全てのヨブの子たちを殺し Tira toda a riqueza de Jó. 彼の全ての富も取り除き Coloca uma enfermidade em Jó. 彼に病を置き Coloca a esposa para falar: Amaldiçoa esse teu Deus e morre. で奥さんはもうあなたの神を Você sabe 呪 por que a って死に esposa な falou さ isso para ele? いでもこれ全て Porque ela já estava treinando para ser sogra. 彼女に言って彼に言っていたのは彼女がもう姑になる前だったからですね Alguns pegaram, outros não. 何人かは理解したと思いますけど何人かは理解してないと思います E aí, a primeira pronúncia de Jó, depois de toda essa destruição: 全ての崩壊の後ヨブが口を開けます O Senhor me deu, 主が私に与えたなら o Senhor tomou. 主は全てを取り除かれる Louvado seja o nome do Senhor. 彼の名が崇められますように Então Deus olhou para Satanás e viu? で神様はきっとサタンを見てこう言ったと思います見たかと Porque o reclamão está sempre se enfraquecendo. 文句を言う人はいつも弱まるんです Está passando pelo processo, está reclamando. プロセスの間でもずっと文句言ってるんで Esse す dia eu liguei para um amigo meu. 私はこの前友達に電話して Falei: Rapaz, como é que tá aí na sua cidade? どうですか街の Rapaz, mas que calor desgraçado いい tá 感じですか aqui. いやもうねここひどいことになってます Eu よ não sei porque eu tô nessa cidade do inferno, こんな地獄 50 graus. 的な街にいる理由がわからない
Passou um dia, eu vi uma foto dele no Facebook, ele estava em Nova York. そして何日か後に Facebook に Aí 見た liguei ら pra ele. Falei, e aí, rapaz? ニューヨークにいたりまた電話 Como é que して tá em Nova York? どんな感じニューヨークは Rapaz, que frio め desgraçado! っちゃ寒いよと Eu falei, esse nunca vai ser feliz. この人は幸せになれないなと思います Reclama de tudo. 全部文句言うから Mas engraçado que na Bíblia você não vê o sonhador José で reclamando. も面白いのは聖書の中で夢を見るヨセフが一度も文 Porque 句 quem 言って tem ない um んです sonho está anestesiado. 夢を見てる人っていうのは感覚麻痺しちゃってるんです Quem tem um sonho está blindado. 夢を見てる人っていうのは Quem もう tem 本当 um に sonho não sente as dores que todo mundo está sentindo, não. 防御できていて人々の感じる痛みを感じないんです Você já viu o cara apaixonado? もう誰かを、ね、に恋した人って見たことあ Esses りま dias す eu estava no Rio de Janeiro com a minha esposa. Eu moro em São Paulo, mas estava no Rio. 妻とリオデジャネイロにいて私サンパウロに住ん Porque でる na ん época で a す gente けど namorava, a gente morava no Rio. 私たちが付き合ってた時リオデジャネイロに住んで E た aí eu passei de carro no lugar que ela morava で私は彼女の住んでるところを車で通って e lembrei da distância que era a casa dela até a Cara, casa do eu meu pai, onde eu か morava ら antes. 私の住んでいたお父さんの家の距離を思い出したんです Pior, era um dos caminhos mais perigosos do Rio de Janeiro. Passava por duas favelas. リオデジャネイロで一番危 Blitz 険なと falsa こ de でした bandido todo dia. 2つのスラム街通ってそして本当にもう警官の偽りのなんか Irmão, eu ia a pé. もうでも歩いて行っ Tava てます passeio por bandido. Passeio, varão. まあnão, Eu tava anestesiado. Eu queria chegar na casa dela. Eu queria beijar. Eu falei, meu もう irmão, 麻痺 não してた para から não, hein? もうキスしたいし会いたいし Quem tem um sonho tá anestesiado. Não mede o perigo, não, gente. 夢を見る人っていうのは危険もですねもう測らないほど麻痺しちゃってるんです Tiro comendo. Eu falei, shh. Poxa. でなんかあってもシーって言って Porque quem tem um sonho não fica abatido, não fica reclamando pelo caminho. Não vai, ai meu Deus, que difícil, eu não vou não. Quem tem um sonho vai. 夢がある人っていうのは文句も言わないし人生難しいなんて言わないしただ単に進むんです E sabe o que acontece? でも何が起きるかというと Que se Deus te der um sonho, 神様があなたに夢を与え ele たら vai se cumprir. これは絶対に成就するんです Mas pastor, se eu fizer tudo errado, で vai も se 僕 cumprir? さん私が全部間違ってやってしまったらそれでも成就しますか Vai se cumprir. 成就します Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 神様は嘘をつく人間の子でもなく Pastor, そして se eu reclamar 後悔する muito, 人でも vai ない se です cumprir? でも私が文句を言い過ぎたら成就しま Vai す se か cumprir. 成就します Pastor, se eu brigar com todo mundo, se eu ficar revoltado da vida, se eu desistir no meio do caminho, vai se cumprir? 奥さんみんなと喧嘩してもう私がもう諦めてもう嫌になっても成就するんですか Vai se cumprir. 成就します Então qual é a diferença? じゃあ何の違いがあるのか A diferença é que se você reclamar no caminho, あなたが道の真ん中で文句を a 言うなら diferença é que se você desanimar no caminho, あなたが途中でね a 諦めた diferença é な você ficar murmurando e amaldiçoando no caminho. らあなたが途中で文句言って呪ってばっかりいるなら Isso não vai determinar o que vai acontecer, porque isso Deus já falou, vai それ acontecer. は何が起きるか定めないし神が Isso 言った vai から起きるんで determinar- すでもそれは Isso vai determinar como você vai estar quando acontecer. これが起きた時にあなたがどういう状態になるかを定める O que é com Deus, 神様とどうする o か como é com você. でもそれはあなたがどう対応するか Como eu vou estar no dia que o sonho se cumprir? 夢が成就する時私はどうなっているのか Depende das decisões que eu tomei それ agora. は私が今日取る決断次第 Depende で das す pessoas que eu caminhei 私 agora. が歩んできた人々次第で Depende す se eu murmurei, se eu reclamei ou se eu só abençoei. 私が文句を言っただけなのか祝福をしただけなのか Porque tem gente que reclamou tanto, 文句 amaldiçoou を tanto 言い no 過ぎ caminho, て呪いを言い過ぎて道端で que quando o sonho se cumpre, 夢が成就した時 ele に está は tão arrebentado emocionalmente, その人は感情的にも ele ぐた está ぐた tão で ferido, もう傷ついき ele ま está くって tão preso ao も passado, う過去にとらわれす que ぎ ele て nem se dá conta que é o dia da promessa. その人は約束の日が来たっていう Que ことさ ele え気 não づ nem かないんです percebe que é o dia do sonho, ああこの夢が成就した日だっていうこともわ porque から está ないんです destruído. それがもうもう崩壊されてる Mas se Deus der um sonho, ele cumpre. でも神様は夢をくれたら成就さ Se せます você vai perceber que é o sonho ou não, vai depender de como você lidou com o で processo. もそれが夢かどうか見分けるのはあなたがプロセスでどう対応したかです Aí José passa por todas as etapas, するとヨセフは全てのプロセスの中 sendo で o 通って melhor no que fazia. そして彼は一番自分のベ Porque ストを tem 尽く gente して que たんで quer, す ai, minha ICP, minha ideia central permanente, como eu falo no primeiro capítulo do livro, o meu propósito de vida é governar. あ私の人生の最初はもう統治することだって本の一番の書に書い Mas てあ hoje る eu sou faxineiro, estou aqui limpando, então eu vou esperar um dia eu estiver no trono para governar. でも私は統治する方だからそんな雑巾で拭くとかいやもう大勢についた時 Deus não に trabalha 待ち assim, ます
神様はそんな風 Se に Deus 働きま colocou せ um ん。 propósito na tua vida, um sonho na tua vida, 神様が目的として夢をあなたの人生に与えたなら、 aonde você estiver, あなたがどこへいよう em と que も、 nível você あなたのい estiver, るレベルが isso ど vai う ter で que あ estar sendo manifestado. れ、それは現れていきます。 José estava na prisão ヨセフは e era 捕らえら chefe れ dos carcereiros. そして彼はその牢屋の面倒を見てる人でさえ、 José era escravo na casa de Potifar ヨセフはポチファーの家で e era o 奴隷 chefe で da した。 casa. でも彼はそこの面倒も後で見て A ideia central permanente da vida dele, o propósito de vida dele se manifestava aonde ele estivesse. 彼の人生の中心的な理想っていうのが彼がどこにいてもそれは現れてたんです。 Porque quando você está limpando, achando que não é o teu propósito, あなたが物事を拭いてる時にこれは私の目的じゃない é んだけど quando tem alguém que está em cima olhando para você e fala, nossa, esse limpa bem, で hein? 上から見てる人はこの人よくきれいに掃除できるなと。 Porque quando Saul ficou endemoniado, そしてサウルが悪霊に取りつかれた時 ele falou, me traga alguém que toque bem. 彼は言ったんです。誰かことを鳴らす人を連れてき E て um falou assim, eu conheço um dos filhos de Jessé, 私はエッサイの子一人知ってい que ます。 fica tocando harpa lá debaixo de uma árvore em Belém. ことを一つの木の下でE aí ele começa a dar o currículo de Davi. するとダビデのその履歴書みたいなのを Um 与えるんです adolescente que estava tocando sozinho 若い人 para a が一人 ovelha. で鳴らしていてたと羊の Falou assim, olha, ele é sisudo em palavras, fala bem, 彼はよく言葉も喋れて tem boa aparência, そしていい外見もしていて é jovem de guerra, そして若い戦う人である toca bem そしてよく言葉 e も o Senhor 鳴 é らす com ele. そして主が彼とおられますと Ele não era rei quando recebeu esse currículo, ele era um garoto cuidando de ovelha. その履歴を与えられた彼は王でなかったんですただの羊の Quando 面 ele 倒 era を um 見る少年 garoto でした cuidando de ovelha, 彼が羊の面倒を見る少年であった todo mundo já sabia que ele era um jovem valente, 彼は勇敢な todo mundo já sabia que ele se arrumava bem, 知っていたし外見も良かった todo こと mundo já sabia que ele falava み bem, んな知っていて彼がよく todo 喋れ mundo ること sabia que も o Senhor era com ele. 主も彼がいることもみんな知っていたんです Porque não importa em que nível do processo você esteja, o teu propósito já tem que estar manifestando, porque tem olheiro, tem gente olhando você. あなたのプロセスが今どこであろうともあなたの目的が現れなきゃいけないそれを見てる人がい E る foi か isso que ら aconteceu com José. Tinha um olheiro na prisão. そしてヨセフの中でも監視する人がいたんです No meio da prisão tem alguém olhando você. そして牢屋の中でも誰かがあなたを見てるわけです E olha só, quem colocou José no palácio estava na prisão. ヨセフを宮殿に置いた人っていうのは牢屋に一緒にいたんです Então José não podia estar em nenhum outro lugar que não fosse a prisão. だからヨセフはあそこ以外にいている場所がなかったんです Às vezes você está na prisão, não é porque você fez algo errado, é porque quem vai te apresentar no palácio está lá dentro. あなたが牢獄にいるのはあなたを宮殿に紹介する人がそこにいるからかもしれません Esse que estava na prisão その人にその牢獄に一緒にいた人 apresenta José para Faraó. ヨセフをパロに紹介します Aí José fala para Faraó o seguinte: eu sei interpretar o teu そ sonho. してヨセフは言います私あなたの夢を解き明かすことができますと Sabe por quê, querido? なぜかわかりますか Quem tem sonho 夢を持つ人っていうの sabe は resolver problema. 問題の解決がわかるんです E só recebe governo quem resolve problema. 統治をもらえるのは問題が解決できる人だ Se し você quer governar em Anata alguma ka- coisa na sua vida, 何かをの人生の中で統治したいなら resolva problema para os outros. 人々への問題を解決してあ Se げてく você ださい resolver os teus próprios あ problemas, なたが自分自身の問題解決するなら parabéns, resolveu o teu お problema. めでとうございます自分の問題解決できまし Se た você resolver o problema dos で outros, もあなたが他人の問 Você 題 recebe 解決すると governo. きあなたは統治をもらえるんです ninguém ganha nada resolvendo os próprios problemas. 自分の問題解決してたら何も得ら Você れませ ganha ん quando resolve o problema dos outros. 他人の問題を解決するときに何かが得られるん Por です isso que a Bíblia diz que Jesus veio para servir. だから聖書を言ったよう Ele に veio 聖 para 様は resolver o nosso problema e receber o governo. 使えるために私たちの問題を Ele 解決して resolveu o teu problema e está 統治を sentado no 彼 trono. はあなたの問題を解決し王座に座っているのです José resolve o problema de Faraó. ヨセフはパロの問題を解決しました Faraó fala: o que eu tenho que fazer então diante desse じゃ sonho? あその夢を前にして私はどうしたらいいのかと José パロは apresenta uma ideia. そしてヨセフは今度はアイデアを出し José ます fala o seguinte: olha, você tem que economizar um terço, você tem que fazer assim, você tem que construir celeiros. José apresenta um projeto. 宝物蔵作って今のうちにその入れてっていうプロジェクトを Deixa eu te 彼 falar に uma 渡しま coisa: す Deus não dá dinheiro para um homem, ele patrocina projetos. 神様は一人の人にお金を与えるんじゃなくてプロジェク Se トを支 você
você não tem um projeto anotado, quando você estiver diante com o rei, você vai ficar sendo subjetivo e não objetivo. あなたがプロジェクトがないとき、 Vai ficar contando história, mas não vai falar o que precisa. 目的をなすんじゃなくて、ただ主題にしかついてしか語らない。 José falou assim, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, constrói celeiro, guarda um terço, faz assim, distribui no でも sétimo ヨセフ ano. は言いました。1、2、3ってあって、ちゃんと宝物蔵使って麦ちゃんと蓄えて、そしたら大丈夫だ。 Aí Faraó olha para ele e fala assim, nossa, で、パロは彼を見て、すごいなと。 quem conseguiria executar essa ideia se não você mesmo? あなた自身じゃなかったら誰がそれを現実できた。 Uma ideia sem execução não vale de nada. アイデアは実行されなければ無効です。 Tem muita gente que fala, mas roubaram minha ideia. 多くの人は私のアイデアを盗ま Roubaram れ porque ま você não したと。 sabia executar. 盗まれたのはあなたができる方法を知らなかったから。 Ideia só tem valor, ideia só muda alguma coisa se você sabe executar o que sonhou. アイデアに価値観が与えられるのはあなたが夢見たことをそれを実現する Como こと。 José não só sonhou, mas também sabia executar, ヨセフは夢を見ただけではなく実現 o することがで governo きた veio para a の mão で、 de José. その統治がヨセフの手に渡 E る。 Faraó chegou a declarar: somente assentado no trono eu vou ser maior do que você. 王座に座ってる時だけあなた以上にはなる。 Mais forte ainda, ninguém levanta a mão ou abaixa o pé no Egito, se não for com a tua で permissão. もあなたが許可しない限りエジプトで誰も手を挙げることも足を上げる José こともできない。 começou a comprar でヨセフはどんどん買い始めます。 tudo. すべてを。 A comida foi acabando, as pessoas foram vendendo tudo que tinha. 食べ物が終わっていて、そして人々がどんどん Chegou um 物 tempo 事 que を ele começou a comprar as pessoas. そして今度は人々まで買い Ele 始め comprou a terra das そして pessoas 人々の土地まで買って e se tornou o senhor do mundo antigo. そして過去の古いその時期の Ninguém era mais 主になっ rico た ou んです。 poderoso que José. 誰もヨセフにより偉大でお金持ちな人はいませ E ん。 no auge da glória, そして栄光の No 頂 auge 点に do 立った poder. 時、力の頂点に立った時、 seus irmãos vêm morrendo de fome 兄弟 lá た de ちが Canaã お腹を空かせてカナンの地から来ま e す。 param na frente do homem mais poderoso do mundo. そして世の中で一番偉大な人の前に立つわけです。 Porque aqueles que te perseguiram, tentaram te matar no caminho, あなたを道で殺そうとし迫害した人 são os mesmos que nem te reconhecerão quando vierem pedir そ comida. の人々は食べ物を頼み来るときにあなたが誰でさえわからないと思います。 Por que não reconhecem? なぜわからなくなるんですか？ José reconheceu os irmãos. ヨセフは兄弟たちだというのは分かっ Eles た não んです。 reconheceram José. でも彼らはヨセフがそうだったと分からなかったんです。 Porque quem perde tempo perseguindo os outros, tentando matar os outros, fica da mesma forma a vida toda. 人々を迫害し殺そうとしている人っていうのは人生ずっと変わらないからです。 Quem não se abate com as perseguições e com o espírito de morte que vem sobre a vida de quem está sonhando, でも夢を見ている人迫 fica 害 irreconhecível. 死の霊が来てもそれに揺るがさなければ人々は誰かが分からなくなるぐらい変わるんです。 Agora presta atenção. でもよく注意して聞いてください。 José bota todo mundo numa sala. Chegou o dia de acertar as contas. そしてヨセフは物事をちゃんとさせる時が来ました。彼らを一つの部 Se 屋に tem 入れ uma ます。 coisa que o ser humano gosta de acertar conta. 人間が好きなもの、それは解決さ Você せよう pode と ver する que こと filme で de Hollywood tem que ter vingança. す。もうハリウッド映画でもう復讐がなければ面 O 白くな bom い。 tem que matar o mal. もう今全がその悪を倒さなきゃいけない。 Quem ficou o filme todo aprontando, no final tem que pagar. もうその映画の中ずっと悪いことをした人は最後に É 何 assim か que 罰を与えな funciona きゃ a いけない。 mente do ser humano. É isso que impressiona o ser humano, a 思考 vingança. はそれで働いてる復 Que a 讐心で。 justiça seja あ feita. あ、もう義が行わなければいけないと。 José coloca os seus irmãos dentro de uma sala. そしてヨセフは自分の兄弟たちを部屋に入れて、 Tira todos os acessórios faraônicos. すべてのもう彼が大事にあるものをすべて取り除き、 Olha na cara de cada um. 彼らの顔一人一人を見て、 Fala assim, sou eu sou José. 私だよ、ヨセフだよと言ったんです。 A Bíblia diz que os irmãos ficaram そしてもう atormentados. 兄弟たちはすごく驚かされたと聖書 Seus に書いてあり irmãos ます。 ficaram possuídos de temor, diz も a う Bíblia. 彼らは恐れを持ったと書いてあります。 José, quando viu que eles estavam atemorizados, ヨセフが彼らが恐れているのを見 falou た assim, 時、 não tenham medo de mim. いや大丈夫、私を怖がらなくてもいいか Todo ら。 mundo, não? いいのと、 Você não vai se vingar da gente? 私たちに復讐しない Não, の。 não foram vocês que me venderam para o あ Egito. なたたちが私をエジプトに言ったんじゃないと。 Deus é que me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. 神様が私をここに先に使わしただけだと、地上を満たすために。 Você sabe por que José não reclamou durante o processo? Processo Você sabe por que nada a ver. José não chorou durante o processo? Você sabe por que José não amaldiçoou seus irmãos なぜ durante o 兄弟 processo? を呪わなかったのでしょうか。 Porque ele já estava ressignificando 彼はもう aquela traição dos irmãos. 兄弟たちの裏切り O que の que é 意味を調べて ressignificar? É た dar ん um です。 novo significado à dor. でもその裏切り、そして痛みを表 Fala し、 assim, não é possível いや不可能だと。 que eu vou morrer vendido pelos meus irmãos. 私は兄弟に売られて死ぬなんてあ Deus り tem え um ない。 propósito nisso. 神様は何か計画があるはず。 Deus me deu um sonho, não 神 foi o 様 homem que me は deu. 私に夢を与えたから
から人間じ Eu ゃな não い。 posso morrer sem ver o sonho se その cumprir. 夢が実現するまで私は死ぬことができない Logo, essa venda, そしてその売られた logo ことに esse より sofrimento no そしてそ Egito の苦しみが faz parte de um processo. 一つのプロセスのうちではないの Se か eu sei que eu estou num 私 processo, がプロセスのうちにあ para るのを que 知っ eu て vou るなら amaldiçoar? なぜ Para que 呪 eu う vou んですか reclamar? なぜ文句を言うんですか Eu vou aprender com o processo. 私はそれを持って学 Aos ばなきゃい 30 けない anos de idade, ele sabia governar um país inteiro. 30歳で彼は一つの国の面倒を見ることを知ってたん Em です vez de ficar com raiva dos ismaelitas que prenderam ele, 彼を逮捕したそのイスマエル ele 人たちを aprendeu a comprar e vender com os ismaelitas. 怒るどころが人を売って Quem tem sonho 買うことを aprende no meio da 学んだんで dor. す夢がある人は痛みの中で Quem も tem sonho manifesta o propósito no meio da dor. 痛みの中で目的を見出すんです Quem tem sonho usa a dor para crescer e não para sofrer. ある人は痛みを持ち使って成 A 長するん dor です sempre vai te dar dois destinos: 痛みは絶対に crescimento ou sofrimento. 夢はあなたに成 Você 長か decide. 苦しみを与えますあなたが決断するんです E José fala: não, não, não. Não foram vocês que me い venderam, や não. 違うあなたたちが私を売ったんじゃない Fazia parte do sonho. これはね夢のうちだったんだよ Vocês tiveram que me expulsar para cá. あなたたちが私をここに追い出 Se さなきゃ vocês い não け me なかった expulsassem, eu estaria lá comendo filé mignon com túnica colorida na mesa do meu pai ainda. 追い出していなかったらまだカラフルな街灯を着てただのステーキ食べてた E かもしれない todo mundo estaria morrendo de fome, porque só eu saberia administrar isso aqui. そしてみんなお腹を空かせてたかもしれない私だけこれを面倒できるか能力があるから Logo, não foi por causa de mim, foi por causa da humanidade. だから私のためだけではなく人類のた Porque めであ quando る Deus te dá um sonho, 神様があなたに夢を与え quando る o sonho vem de 時 Deus, 夢が神から来るとき não é você que sai ganhando, あなた todo が mundo sai ganhando. 勝ち取るだけではなくみんなが Sonho que 得 só るんです você ganha não veio de Deus. あなただけが勝ち取る夢は神から来るものではありませ Se ん o teu milagre acontecer hoje, quem ganha com isso? そして今日奇跡が起きたら誰が Se o 勝 que ち取りま você す está か pedindo incansavelmente para Deus acontecer agora, quem vai levar a boa com あな isso? たが今日まで神に頼んだものもし起きたら誰が得 Porque しま tudo す que か Deus dá para um homem 神が一人の人間に与えるもの é para ele compartilhar com a geração. それは次の世代に分け与えるためのものです Deus não abençoou Abraão porque gostou de Abraão. 神様はアブラハムを気に入ったから祝福したん Deus じゃありません abençoou Abraão 神様がアブラハムを para que 祝福した todas の as は famílias da terra fossem abençoadas nele. 全ての地上の家族が彼によって祝福を受けるためで Quando す Deus dá para alguém, 神様が誰かに与 Ele え quer る que esse 時 alguém seja o canal de muitos. その人が多くの人の源になることを願ってるんです Ele deu um sonho para José. 彼はヨセフに一つの夢を与 E えたんで José す sozinho alimentou uma geração そして inteira. ヨセフはもう一人だけで全世代を O teu sonho não é teu. 夢はあなたのものじゃない O から teu sonho é para essa geração. 夢はこの世代のため O だから teu sonho vai dar de comer para essa あなた geração. の夢はこの世代 O teu に sonho vai 育てます alimentar a tua descendência. あなたの世代を解放させます O teu sonho vai atrair os perdidos para esse lugar, para a igreja que você vai. さまよっている人々あなたの行く教会に引き寄せるんです Porque Deus não dá sonho para deixar um homem orgulhoso porque tem um sonho. 神様は夢を与えて人々を傲慢 Deus さ só せるた deu め um では sonho ない para です Martin Luther King. 神様がその無敵にその夢を Porque 与 ele え queria た de のも uma vez por todas igualar negros e brancos. 彼が白人と黒人を一緒にしようと考えて Deus não deu um sonho para ele ficar famoso. で彼が有名になるために与えた Deus も não ので dá は um ないん sonho で para ele ganhar um dinheirinho. すそしてお金をもらうために与えたものでもあり Deus ま deu せん um sonho para uma geração inteira poder entrar no mesmo ambiente juntos, porque negros não podiam entrar no mesmo ambiente 一 que つ o の branco. 世代黒人たちが白人と同じ場所にいられるような夢を与えたんです E toda vez そして毎回 que você vê um negão あなたが一人の黒人を見たとき votando, その投票して comendo no restaurante, レストランで食べて você vai ter que lembrar do sonho de um homem só. 一人の人間が夢を見たから起きてるんです E toda vez que alguém 誰かが vê uma cena por aí pela rua, そこら辺で何かを見た vai と ter き que lembrar do teu sonho. あなたの夢を思 Porque い出 por すよう causa で do なけれ teu ばいけ sonho, ません muitos vão viver あ melhor. なたの夢の Por causa do teu sonho, essa geração vai conhecer mais a あな Deus. たの夢で Vai ser por causa do teu sonho que toda a tua descendência vai comer. あなたの世代がそれを養われるから Martin Luther King teve um sonho. ここで夢を持った José 人 teve um sonho. ヨセフが持ったんで Deus す só dá um sonho 一つの e 夢 alimenta várias gerações そ com して isso. 多くの世代を養ったん Os です netos de Martin Luther King estão comendo dos direitos autorais dele. 家庭金のそしてその子孫も子供たちも彼の権力があったから今食べられて Os る teus filhos e os filhos dos teus filhos vão comer da bênção que sai da tua mão. あなたの子もその子供たちもあなたの手から出る祝 Os 福によっ teus て養わ netos れ e ます bisnetos nem vão saber por que são abençoados, mas é por causa de um sonho que você tem. 孫ひ孫が祝福を受けて理由が分からなくてもあなたの夢のせいでそうなるんです Um homem chamado Steve Jobs スティービー・ジョブズと呼ばれ teve る um 人 sonho 一つの夢を持ちました e a revista Fortune declarou そして一つの雑誌に出まし que た até a 12ª geração ele tem dinheiro. 12世代後まで彼はお金はまだあ Isso る quer dizer それが言いた que い eu の não sei は nem declarar o tatara neto dele vai ser rico por causa de um sonho. お金持
ちになれるんです。一つの夢があっただけに。 Existe um poder sobrenatural no sonho. 夢には本当に超自然的な力があります。 Somente quando você tem um sonho, o processo não te debilita. あなたに夢がある時だけプロセスをあなたは足止めしないんで Somente す。 quando você tem um sonho, o processo não te enfraquece. あなたに夢がある時だけプロセスによって弱まることがないのです。 Somente quando você tem um sonho, あなたが夢を持つ時 você だけ tem força para ir até o final. あなたは最後まで行く A 力が vida 得ら não れる tem んで graça す。 sem um sonho. 人生は夢がなければ夢 A があり vida ま fica せん。 sem objetivos. 目的がなくな sem り um 面白 sonho. みがなくなるんです。 Tudo parece muito difícil quando você não tem um 夢 sonho. がない時すべてが難しく思います。 Essa é uma noite que Deus vai te dar 今 sonhos. 日神様があなたに夢を与える Sonhos 夜 para です essa こ geração. の世代に与える Sonhos 夢 para です tua família. あなたの家族に与える Sonhos 夢 para os teus negócios. あなたたちの Sonhos 商 para 売 o に teu あな ministério. たのミニストリーに夢を与え Deus ます vai te dar um sonho. 神様があなたに夢を与えます Essa geração será abençoada por causa de um sonho. この世代が祝福されるのは一つの夢を通してです Agora, そして今 a função de Deus é te dar um sonho. 神の役割はあなたに夢を与えるこ A と tua で é す se preparar para ele. あなたの役割はそれに自分を準備すること Porque です melhor do que o futuro chegar 将来がたどり着くこ é と você より estar も treinado para ele. あなたがその将来に準備できているの方が Porque 方 tem が gente, que 大事なんです tem gente que o futuro chega, o destino se cumpre. ある人々は将来が近づきそして目的地にたどり着けます E quando o destino chega, quando a promessa se cumpre, ele não sabe o que fazer. でも将来が来て夢が成就するときにその人はどうしたらいいかわからないんです José só soube o que fazer quando recebeu o governo, ヨセフが統治を得たときに何をすればいいのか分かって porque たのは usou o processo para aprender e não para プ reclamar. ロセスを文句を言うためでなく学ぶために用いたからで O que す você passou e está あ passando なたが今出くわしそしてこれ é から出 um くわすもの treinamento para o dia que você for governar. それはあなたが統治するときのための準備です Se você não aprendeu com o processo porque ficou あ reclamando, なたが文句言いすぎてプロセスで学んでないなら o dia do governo está sendo postergado. 統治が来る日がどんどん先送りにされてます Tem gente que vai ser abençoado com 60 anos, ある人々は60歳で祝福を受けるでしょう podendo ter recebido a mesma bênção com でもそれ 25. は25歳の時に受けててもおかしくないものかもしれません Quem determina o tempo é você, 時を定めるのはあなたです porque a promessa Deus está te dando. 約束は神がすでに与 O sonho えて ele るか vai ら te entregar. 夢はどんどんあなたに与えられるから E Deus, quando dá um sonho para um homem, 神様が一人の人間に夢を与える時 ele cumpre. 神様は成就するんです Se o homem for infiel, 人間が不誠実であったら diz a Bíblia, eu permaneço 聖 fiel. 書には書かれています私はそれでも誠実であり続け Ele る vai cumprir o que te prometeu. Deus te prometeu o Japão, prepara que ele vai te あ entregar. なたは約束したこと彼は絶対に与えます日本を与えられたならそれは絶対 Deus に te 与えられ prometeu ま as す nações da terra, prepara, ele vai te 地 entregar. 上の世代を約束されているなら彼は絶対にそれを Deus 与 te えます prometeu uma família, Deus te prometeu a restauração da tua 神 família. 様が家族の回復を約束されたなら Deus te prometeu um negócio, ele vai te entregar. 何かの商売約束されたなら彼は絶対にあなたに与 Esteja えます preparado para o teu sonho. あなたの夢に自分を準備してくださ Quero い chamar os músicos, vamos では adorar. 賛美のグループ上がっていただきたいと思 Esteja います preparado para o que Deus vai fazer. 神がすることに準備してください Esteja com o coração aberto para o que ele vai te entregar. 彼があなたに与えることに心を開いてくだ Deixa さ eu い te dar mais um conselho, desfruta do processo, porque a vida é uma só. そしてプロセスを十分味わってください人生は一度きりです Não importa a situação que eu esteja, estou sempre desfrutando. 私がどんな状況にいようと私は満喫することをしています Tem gente que fica no avião vindo para o Japão. Meu Deus, Olha, eu estou 24 horas nesse avião. 飛行機 Meu 日本 Deus, に que 来るときに sofrimento. あもう24時間以上もうそんななんて苦しみだと Eu aproveito para glorificar Deus. Obrigado, Senhor, porque agora eu tenho um tempo para escrever. 私は神様を栄光するためにその時間を用います私は今もう Obrigado, Senhor, porque eu vou ver いつも dois 書ける filmes que eu não し tinha visto. Eu adoro ver filme. 見れる映画がね2個も見れるから Tem 神様 gente que não 感謝し sabe ます desfrutar do processo. プロセスを満喫できない人っていうのがいるん Prefere です reclamar e ficar fraco. 文句を言って弱まる方がマシなんです Mas tem gente aqui que vai desfrutar do でも processo, ここにいる人 vai は aprender com o プロセス processo を満喫し e vai 学び governar no tempo certo. そして正しい時に統治するでしょう Vai governar no tempo 正 certo. しい時に統治するでしょう Eu quero profetizar sobre você, あなたのように予言します porque eu acredito que chegou um tempo ある時が到着していること de をしてい você ます sonhar e sonhar alto. あなたが夢を見ても高い夢です Deixa eu te falar uma coisa: 一つ言わせてください sonhar baixo じゃあ低く夢を見る sonhar なら pouquinho ちょっとしか夢見 e ないなら sonhar muito そして大きく夢を見 é o るなら mesmo trabalho. 同じ働きです Dá o mesmo trabalho. 同じもう努力 Então segue meu conselho, sonha bem alto. じゃあ私の助言はこうです高く夢 Mas 見てく sonha だ alto さい mesmo. 本当に高くです
Porque aquilo que Deus te mostrar, Ele pode te dar. 神があなたに見せたもの、それはあなたに与えることができる Eu から。 estava andando com um pastor amigo meu, 私はある牧師さんと友達と一緒にいて、 aliás, o meu pastor. 私の牧師なんですけど、 E ele olhou 彼は um quarteirão em São Paulo. サンパウロで、一つの土地みたいなのを見て、 Ele me abraçou e falou assim: Thiago, 彼は私をこう抱きしめて言いました。チアゴ、 já pensou 考えたことある？ se Deus nos der um dia um negócio desse? 神様がこんな場所を私たちに与えてくれる。 Falei, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. で、牧師さん、私はあなたにちょっと言いたいことがあります。 Se ele já te mostrou, 彼があなたに見せたなら、 ele já tem a intenção de te 彼 dar. はもうあなたに与える気満々だと思います。 Ele não é um pai malvado que mostra o doce para a criança e fala, não vou te dar. 彼は甘いものを子供に見せてあげない Se よう ele なって言わ mostrou, ない ele んで quer す。 realizar. 彼が見せてるなら現実させたいんです。実現させたいんです。 E já está em negociação. そしてもう交渉中かもしれません。 E vai そ acontecer. して起きるんです。 Porque Deus não mostra aquilo que Ele não tem intenção de te dar. 神様、あなたにあげる気のないものをあなたには見せま Às せ vezes ん。 você viu coisas impossíveis. Não, mas é impossível. Que Deus me mostrou é muito grande. あなたは不可能だと思うかもしれません。神が私に見せてるのは大きすぎると。 Mas o que Deus me falou parece estar muito longe. 神様が私に見せてるのはまだ遠い気がしますと。 Quando que José, でもヨセフはいつ com 16, 17 anos na prisão, ia sonhar que com 30 ia estar governando o mundo inteiro? 17歳、16歳、牢獄の中で30になった時に統治してると思 Por う que o こ mundo とができ inteiro? たんでし Porque ょう。 o Egito なぜ全世界って言えるのか。 era a nação da época. エジプトはもうそのもう Ali estava a 時代 medicina, の a sabedoria, tudo estava no Egito. 一番の国であり、全ての知恵がエジプトにあっ Quem たからです。 governava o Egito governava o mundo. エジプトを支配していた人はもう全世界を支配していたと E 言って tem も mais, 過言 veio されま fome す。 sobre toda a そ terra. して全ての全土にその飢饉 E が só 及ん o だと言い Egito ます。 tinha comida. そしてエジプトにだけ食べ物があったんです。 Deixa eu te falar uma coisa, o teu sonho あなたの夢は vai fazer com que você tenha para vender o que ninguém tem para comprar. 誰も買えないようなものを Ou 売る seja, ことができる não んで tem す。 lugar nenhum, só tem na tua mão. どこにも売っていないものをあなたの手にしか Todo ないよ mundo うにする precisava ん de です。 comida, só José tinha みん para な食べ vender. 物が欲しかったけどヨセフの手にしかなかったんです。 Deus vai colocar por causa do teu sonho na tua Kami-sama mão wa, algo anata que no só você tem para 夢を vender. 通してあなただけが与えられるものをあなたに捧げます。 Eu quero orar por essa noite そしてこの夜祈りたいです。 pelas pessoas que entraram aqui sem um sonho. ここの中に夢がなく状 Eu 態 quero で orar 入ってきた人 primeiro. そして最初に祈るのは Eu vou orar pelas que têm um sonho, mas primeiro eu quero orar pelas que não têm. E o melhor- Entraram aqui sem um sonho, mas durante a ministração da palavra falaram: é isso que eu preciso. 夢があった人のために後で祈ります。ここに入ってきて夢がなくて御言葉を聞いてこれが私が必要としているものだと思った人。 Quem tem sonho está blindado contra a depressão. 夢がある人っていうのはうつに対しても防御、もう免疫力が Porque ついて quem るん tem です sonho。está sempre no mundo da lua. なぜなら夢がある人っていうのはいつももう想像以上に生きている Está ん sempre com です。 esperança. いつも希望を持ってるんです。 Quem tem sonho não está ofendidinho com ninguém. 夢を持ってる人は誰にも傷つ Porque け está られない。 ocupado trabalhando pelo sonho. 夢のために働いているから。 Se você entrou aqui sem um sonho, あなたがここに入った時夢がなかったならば corre rápido no 今 altar. 走ってきてください。 Agora 今です。 que eu quero profetizar sobre a あ tua なた vida. の人生に予言します。 Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, イエス様の皆によって sabemos do poder que tem nos sonhos. 一つの夢が持っている力を私たちは知っています。 Eu te peço, Senhor, 主よあなたに願います。 revela a tua vontade na vida dele. あなたの御心を彼に解き明かしてあげてください。 Revela a tua vontade na vida あな dele. たの御心を彼に掲示してあげてくだ Em さ nome de い。イエス様の皆によって。 Em nome de イ Jesus. エス様の皆によって。 Em nome de イエ Jesus. ス様の皆によって。 Nos próximos meses, ここ何ヶ月か後に você vai ser amado como nunca foi あ amado. なたは今までに愛されていないような形で愛され Porque o ます。 amor te faltou muitas vezes, 愛があなたになかった時が多くあります。 mas ele vai chegar. でもそれはどんどんたどり着きます。 O amor vai chegar 愛はたどり着きます。 e vai fazer com que todas as feridas do passado
possam ir embora. そして過去の傷が全て取り消されていきます。 As dores vão ser só lembranças de muito tempo. 傷はもう何年もの後の思い出にしかなりません。 Porque quando você ainda estava no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. あなたが母の体内にいた時から神はあなたを選んでいます。 É por isso que você foi levado a fazer coisas que nem queria fazer. だからあなたがしたくもなかったことをするように導かれていたんです。 Mas Deus te ama de で verdade. も神様あなたを本当に愛 Se して tem ま uma す。 pessoa nessa igreja que Deus ama, é você. この教会で神が愛 E して Ele いる deu 人が um いた jeito ら para que você estivesse aqui hoje. あなたで、そして今日あなたがここにいるために彼を Porque o 導いて teu ください。 sonho vai ser o resgate de muitos. あなたの夢は多くの人を Deus vai te resgatar e vai resgatar 神 muitos. 様あなたを勝ち取り多く O の人を teu 勝ち取り sonho vai alimentar a muitos. あなたの夢は多くの人を Você vai ser amado de uma forma que as pessoas vão até falar, como ele? Por que なんで ele? 彼なのって思われるぐらい愛されます。 Prepare-se para receber de Deus o que poucos receberam. 少ない人しか受けてないことを受けることを準備してください。 Deus te pede para dizer que teu pai é ele. 神様は言っています。あなたの父は彼であること。 Que quem te abraça é あ ele. なたを抱きしめるのは彼であると。 Quem dá o que você precisa あ é なたが ele. 必要なものを与えるのは彼であると。 Tudo que você precisa está com あな ele. たが必要なものは全て彼にあるんで E す。 ele vai falar, quando todo mundo te deixar de lado, eu vou continuar te chamando de み filho. んながあなたの目を止めなくて Quando も todo 私 mundo は quiser te largar, eu vou continuar falando, você é meu filho e eu não vou desistir. 誰もあなたに目を止め Eu なく te ても amo, diz o 私 Senhor. は諦めません。 Ele mandará lá baixo, Em nome de Jesus, 皆様の皆によって profetizamos, Senhor, 予言しますよ。 que os sonhos desse この homem 人の夢が vai resgatar toda a família 彼 dele. の全ての家族を救出すること。 Muitas nações serão afetadas pelos sonhos que vão nascer no coração 多く dele. の国々の人々が彼の心によって生まれる夢で救われ Deus ます。 Deus está te dando um espírito de prosperidade, como botou em José. 神様はヨセフのような Uma 力を与 unção えてい para ます tocar em coisas e prosperar. 物事に触れた時にそれが栄える力です。 Você vai alimentar a muitos, não só espiritualmente. 霊的だけでなくて多くの人々を養います。 Prepare-se, porque Deus te viu. 準備しなさい。神があなたを Deus 見 te てる。 viu. あなたを見てるんです。 Tus sueños van a alimentar a muchos. あなたの夢は多くの人を解放させます。 Toda tu familia será afectada por los sueños que te voy a あ dar. なたの家族はあなたの持っている夢によってそういったます。 Naciones enteras serán afectadas すべての国々が por 影 las 響を受けま ideas す que voy a poner en tu mente. あなたの思考にあるすべてのアイデアを通して Todo que toque tus manos あ va な a たの手が prosperar. 触れるものすべて No tengas miedo de emprender. それを解き放つのに恐怖を No 持っていきま tengas せん miedo de soñar alto. 高く夢を持つことに Te 恐怖を voy 持 a っていきま levantar. せん。立ち上がりなさい。 Vas a alimentar muchos y no solo 霊 espiritualmente. 的だけではありません。多くの人を養います。 Prepárate. 自分を準備させなさい。 Yo te encontré, dice el 主は Señor. 言われます。私はあなたを見つけ Yo た。 te vi, de entre tantos yo te 多 vi. くの人の間に私はあなたを見つけた。 Prepárese. 主は言われます。自分を準備しな Chinerele さい。 baralabasure, barará. Eu estou dando um sonho para vocês, diz o Senhor. Sonhem alto. Enfrentem o processo da vida. プロセスに入りなさい。 Façam sua parte, porque eu farei a minha, diz o あなたの Senhor. 役割をすれば彼が役割を果たして Nós profetizamos agora sonhos de 宣 Deus. 言しましょう。 Sonhos de 主の夢を Deus. Que caiam as sementes dos céus. そして天から Que caiam as ideias dos céus. Que frutifiquem. Que frutifiquem. Xala. Agora quem tem um sonho, levanta a mão. じゃあ夢がある人手を挙げて Quem くだ tem さい。 sonho não morre. 夢がある人走ってきてください。 Já se fazem décadas se passaram. もう何年も過ぎたかもしれません。 E até hoje está todo mundo falando de Martin Luther King. そして今日までその敵について語られています。 Milênios se passaram. 何千年も過ぎています。 E a gente está falando de José aqui no Japão. 私たちは日本でヨセフの話を Porque してい quem ます。 tem sonho não sai mais da história. 夢がある人は Deus vai te dar um sonho. 神様あなたに夢を与えます。 Prepare-se. 準備しなさい。 Esse sonho vai se cumprir. その夢は成就します。 Deus vai cumprir teus sonhos. 神様あなたの夢を Deus vai cumprir teus sonhos. 夢を成就させます。 Muitos serão alimentados pelos teus 神様あ sonhos. なたの夢によって養われます。 Xerele baralababa, xorolo baralaba. Xerele baralá. Xerele no xarabasure.
Eu quero orar 祈りたいです。 pelas pessoas que têm sonhos tão altos, 高く tão 夢を持ってる loucos, もうすっごい高い夢。 que tem medo de compartilhar com as pessoas, porque sabe que ninguém vai 分 acreditar. かち合うのも怖いぐらい誰も信じてもらえないと思う。 Não são muitos que sonham assim, mas aqui tem alguns que sonham assim. Eu quero orar por você. 夢を見る人は少ないです。 Você que tem sonho muito louco, vem aqui no altar, vem na escada, vem na escada. 夢がある人前に来てく Um ださい。 sonho muito louco, muito louco. もうね、もう本当にクレイジーな夢を持ってる人。 Deus, libera tudo que ele precisa agora. Libera a cura das emoções. Libera, Senhor, o que ele precisa para voltar a sonhar. O inimigo tentou levar o sonho, mas não vai. Volta agora. Todos os sonhos desse homem, em nome de Jesus. Não queremos sonhar. Aqui está uma geração que sonha, Senhor. Uma geração que sonha alto. Uma geração que sonha alto. Comece a adorar. Comece a adorar. E mais que tudo, nós queremos. Comece a sonhar. Deixa o Espírito Santo agora começar a revolucionar isso. Tua glória, mais que todos, nós queremos tua glória. Oh, mais que tudo, mais que tudo, tua glória. Os sonhos impossíveis vai se cumprir. O impossível vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. E tua glória, Senhor, me apaixona. Declare e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona. Me transforma. Não pare de sonhar, porque muita gente vai comer por causa dos teus sonhos. Não pare de sonhar, porque uma geração inteira vai para o céu por causa do teu sonho. Não para de sonhar, porque muitas famílias vão voltar a ser juntas por causa do teu sonho. Eu sei que a prisão não é fácil. Eu sei que a casa de Potifar é cheia de injustiça. Mas esse processo é o que vai te levar para o trono. Troca a reclamação pelo aprendizado. Prepare-se para o governo. Prepare-se para o que Deus vai colocar na tua mão. Algum de vocês que estão aqui sonhou com a política nesse país? E aí quando você foi estudar, você viu que era impossível. Quando você foi analisar isso, você falou, não, é impossível, eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Você enumerou coisas que não poderia. Você que sonhou isso, levanta a mão. Vem cá na frente, eu quero orar por você.
Tem uma pessoa que sonhou com uma escola de idiomas aqui. Aí você fala assim, mas eu mesmo tenho dificuldade de aprender, como é que eu vou ter uma escola de idiomas? Quem é essa pessoa? Vem aqui. Justamente quando Deus te falou que você tinha que começar a ministrar sobre família, algumas coisas da tua família entraram em desordem. E aí você duvidou do chamado. Como Deus está me chamando para ministrar de família se a minha está entrando em desordem? Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Vem cá. Pode vir. Se tem mais, pode vir. Não, vem cá em pé aqui em cima. Traz ela aqui. Presta atenção. Como nós aprendemos com o profeta Vitor Hugo hoje, tem profeta nessa casa. E cada um de vocês agora se tornou um profeta depois dessa tarde. Assim que levante a mão profética de vocês sobre os que estão aqui na frente. Pai, eu quero profetizar sobre a vida de cada um, que o sonho que tu colocaste vai se cumprir, que o medo não será impedimento, que as impossibilidades humanas não serão impedimento. Os maiores empresários do Japão vão sair daqui de dentro. Os grandes pensadores desse país vão sair daqui. Homens e mulheres que foram provados no casamento, na família, serão também os que mais vão ministrar sobre família. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos 12 meses os sonhos vão começar a se manifestar. Os sonhos vão começar a girar todo o país. E gente vai viajar 5, 6 horas para viver o sonho com você. Prepare-se para ter gente de todos os lados vindo encontrar você, porque o teu sonho vai atrair uma geração. O teu sonho vai atrair uma geração. Eu declaro em nome de Jesus que está selado nessa noite. Os sonhos vão se cumprir. Aplauda o Senhor. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Vai se assentando. Vai se assentando. Vai se assentando, recebendo o que o Espírito Santo está te dando. Meus livros. Não, eu queria que pegasse ele para eu mostrar. Pegasse os livros para eu mostrar. Obrigado, Espírito Santo. Você vai ver como a vida vai ficar mais leve agora. Porque quem tem um sonho não sente as dificuldades da vida. Tem gente que me pergunta, como é que você consegue ficar de avião em avião? Como é que você consegue lidar com as críticas? Como é que você lida com as dores da vida? Eu tenho um sonho. Isso não me incomoda mais. Cada passo que eu estou dando, eu estou indo em direção ao meu sonho. Eu vou ver líderes educados na palavra. Eu vou ver uma igreja madura na palavra. Eu estou indo para isso, eu estou indo para esse sonho. O preço fica baixinho quando você tem um sonho. Quando você não tem um sonho, tudo parece caro. Quando você não tem um sonho, viajar cansa muito. Quando você não tem um sonho, parece que a vida não tem muita graça. É por isso que Deus está dando sonho para todo mundo hoje aqui. Porque Ele vai fazer a tua caminhada ficar mais leve.
Em nome de Jesus. Eu quero te incentivar a seguir esse treinamento rumo aos teus sonhos. Lá fora você vai encontrar 3 livros. O 12 dias para atualizar sua vida é um treinamento passo a passo para você realizar o sonho que Deus colocou em você. Tem capítulos aqui, por exemplo, como 4, a arte da comunicação. Muita gente descobre o seu propósito de vida, descobre qual é o sonho que Deus colocou nele, mas não sabe comunicar isso para ninguém. E quando você não sabe comunicar, o que adianta ter se você não sabe se comunicar? O capítulo 5 chama-se o marketing de Jesus. Como é que Jesus se tornou o homem mais famoso da história numa época que não tinha Facebook, não tinha Google, não tinha outdoor, não tinha rádio? Você vai entender que ele seguiu algumas estratégias para chegar onde chegou. Capítulo 9, por exemplo, fala de excelência emocional. Porque a maioria dos erros que você comete na vida estão ligados a falhas emocionais. Fica nervosinho, grita, não lida bem com dinheiro porque não tem controle emocional. Então, esse livro vai te dar um passo a passo para você realizar os teus sonhos. Eu viajei 40 países pesquisando para esse livro. Entrevistei mais de 100 líderes mundiais. Mais de 100 líderes mundiais eu entrevistei. Fora as revelações pessoais que Deus nos deu. É um livro que não tem linguagem evangélica, apesar de muita base bíblica. Isso quer dizer que você pode comprar outros para dar para os seus amigos, para dar para seus colegas de trabalho, para dar para quem você quiser. E lá fora também tem um livro Dinheiro Emocional. Vai te ajudar muito sobre inteligência emocional e educação financeira. E o livro Rumo ao Lugar Desejado. É um livro sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, então você não pode deixar de levar esse treinamento para casa. E eu quero profetizar que as boas notícias vão te alcançar. Elas vão chegar pelo telefone, vão bater na porta da tua casa, mas as boas notícias vão te perseguir. Em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.